Fala, meu nobre, seja muito bem-vindo ao canal Hype Cut. Eu sou o Moisés e essa é a sua nova central de notícias e bate-papo do Vascão. E para começar o vídeo de hoje, o primeiro tema é o nosso novo técnico ou possível novo técnico, Fernando Diniz, que está cada vez mais próximo do Vasco, sem problema de salário, aparentemente, e querendo trabalhar no gigante. O Diniz hoje está negociando com o Vasco e está cada vez mais próximo das negociações. As negociações estão avançando. O primeiro momento, o Diniz pediu um salário acima do que o Vasco pode pagar e o que o Vasco pretendia pagar, e essa negociação avançou nessa parte. O Diniz aceitou reduzir o salário, e o que eu acho que está pegando agora para o Diniz é o tempo de contrato, que acredito que ele queira um pouco mais e talvez uma multa maior, mas o Vasco quer menos tempo, com um gatilho de renovação e uma multa menor para poder ter mais flexibilidade caso dê algum problema no trabalho. Cada um tá vendo o seu lado, né? O Vasco tá vendo o lado dele e o Diniz tá vendo o lado dele. Tá tudo certo até aí. Nenhuma negociação é boa quando um dos lados sai totalmente satisfeito. Se algum dos lados sai totalmente satisfeito de uma negociação, ela não foi uma negociação boa para outra parte. Então, todo mundo tem que sentir que perdeu um pouquinho para uma negociação ter sido boa. E eu acho que é isso que vai acabar acontecendo. Vai chegar no meio termo para todo mundo. Eu acho que o Diniz poderia aceitar, sim, um contrato até o final do ano com gatilho de renovação, caso tenha um bom desempenho, porque todo mundo é avaliado no final do ano, todo mundo é avaliado o tempo todo. Então, isso vai mostrar que o Diniz quer mesmo trabalhar no Vasco, que o Diniz quer mesmo fazer parte desse projeto que o Pedrinho montou para ele, e vai deixar a torcida do Vasco bem feliz se ele fizer um bom trabalho. Para falar mais um pouquinho sobre o Diniz, uma das coisas que contam a favor dele e a favor dele querer trabalhar com o Vasco é o presidente Pedrinho, é a afinidade no pensamento de trabalho que eles têm, e o Pedrinho é muito fã do trabalho do Diniz. O GE deu ontem que isso é uma das coisas que faz o Diniz querer trabalhar no Vasco e não ter, por exemplo, aceitado trabalhar no Santos por conta da afinidade do trabalho, e ele acha que ele teria menos estabilidade para pôr o seu trabalho em prática do que no Santos, do que no Vasco. Então ele está escolhendo muito bem o seu próximo projeto, e nesse sentido o clube que mais pode proporcionar isso para ele hoje é o Vasco. A gente sabe que a nossa torcida faz muita pressão, é uma torcida muito exigente, apesar do nosso histórico de 20 anos não ter sido bom. O Diniz, o Vasco é o melhor lugar para o Diniz por conta do tipo de trabalho e por conta da torcida querer um técnico que faça o time jogar para frente, algo totalmente diferente do Carille, que até tentou, mas não conseguiu fazer nenhum nem outro. Era um técnico que tentava atacar, mas não conseguia atacar, não conseguia fazer gol direito e também não se defendia bem. A gente sabia que ia tomar gol todos os jogos, só não sabia quando. E um dos poucos jogos que o Vasco não tomou gol também não fez. Então, isso foi bem ruim para o trabalho do Carille, e contou muito contra ele e acabou fazendo ele ser demitido. Principalmente quando ele deu uma entrevista falando que ele preferia um time nota 6 o tempo todo, em vez de um 8 e um 10. Na verdade, o Pedrinho, eu acredito que ele queira um time nota 8 o tempo todo e no máximo cai para um 6, mas no próximo jogo já volte para 8. E não um time totalmente mediano, porque time mediano a torcida não acompanha, a mídia não fala, o time vai cada vez mais para baixo e acaba caindo para a segunda divisão. Então esse não é o pensamento é vencer. Foi uma das coisas que o Pedrinho falou lá atrás. Pode até perder, mas não que seja negociada a derrota, que venda muito caro todos os jogos o tempo todo. E é isso que o Pedrinho acredita, e é isso que a torcida também acredita. Então não é para entrar mole em nenhum jogo, e eu acredito que com o Diniz isso possa vir a acontecer. Peraí. Você tá vendo o vídeo até agora, não deixou o like, não se inscreveu? Pô, você é um cara mó da hora, parceirão, tá vendo o vídeo aí até agora? Deixa o like, se inscreve no canal, ajuda a fortalecer o projeto, tamo junto, valeu! Pro nosso próximo tema do vídeo, falou-se muito sobre a efetivação do Felipe, que o Felipe estava sendo preparado para ser efetivado agora, que não tinha nada de Diniz, que o pensamento do Vasco era conseguir um resultado bom do Felipe para poder efetivar ele no cargo.
E nas fontes, quem deu isso foi o Fábio Azevedo, nas fontes dele não tem nada disso pro Felipe agora, que o Felipe tá na cadeira porque ele é o interino, mas ele não vai ser, não tem nada desse pensamento, que o Vasco tá sempre procurando um técnico e tá negociando sim com o Fernando Diniz para que feche esse contrato quanto antes e ele comece a treinar logo o Vasco. Que o Diniz teria falado que queria assumir um time só na parada do Mundial de clubes do meio do ano. Isso não é verdade. O Diniz queria, dizem que o Diniz queria assumir o quanto antes o Vasco, que essa é a intenção, e tá só esperando a negociação rolar para poder já assumir o time, né? Não vai ter tempo de treinamento, o Vasco ainda tem mais 9 jogos no mês de maio, isso é muita coisa mesmo. O time não vai descansar. A gente pode esperar atuações ruins o tempo todo até essa parada, até o Vasco se organizar e poder treinar, porque não tem tempo para treinar nada, não tem tempo. É jogo, viagem, jogo. Falaram lá atrás que nesses jogos, nessa sequência de 5 jogos seguidos, que era o Operário, o Cruzeiro, etc., o Vasco ia andar 18 mil quilômetros só de viagem. É muita coisa mesmo para um time. O time vai ficar cansado, o time não vai estar bem. A gente pode esperar. Vamos passar raiva junto, mas vamos passar raiva, vamos acompanhar passando raiva, porque o time não vai jogar bem. Serão jogos pedreira, o próximo jogo é contra o Palmeiras, a gente pode esperar uma atuação não boa e passando raiva. Espero que não seja derrota, porque a gente precisa muito vencer um jogo. Mas não esperem uma boa atuação do Vasco. Não esperem um time relaxado, um time descansado para jogar, porque isso não vai acontecer. O time tá cansado, o técnico é interino, não tem tempo de treinar e o turbilhão tá aí e a gente tá tendo que cuidar de tudo. É assoviar e chupar cana o tempo todo. É trocar o pneu do carro com o carro andando. É basicamente isso. Não tem o que fazer. Tem que ser a torcida, o time, o presidente, o técnico, todo mundo vai ter que ser resiliente nesse momento. Essa é a palavra. A palavra do Vasco hoje é resiliência. E para falar do nosso último e não menos importante tema do vídeo, eu queria falar um pouquinho sobre os desdobramentos que deram do Vasco não apresentar o balanço patrimonial auditado. O Conselho Deliberativo do Vasco, o Conselho Fiscal, já pediu esclarecimentos para o Pedrinho. Ele vai ter que esclarecer o porquê que ele não auditou o balanço, o porquê que ele não detalhou as despesas, as operações financeiras não estão detalhadas no balanço. Eles estão querendo todas essas informações o quanto antes para entender qual é a real situação das finanças do Vasco. E o Pedrinho vai ter que cuidar disso daí. Isso sim é uma verdadeira crise administrativa da gestão do Pedrinho. Isso é uma evidência fortíssima de uma falta de gestão, uma ingerência, né, que falam. Então, tomara que o Pedrinho cuide disso, tomara que o Pedrinho resolva esse problema o quanto antes, porque a gente não pode ficar à mercê desse tipo de situação. A gente ficar mal falado nas páginas nas páginas do Vasco, a gente fica mal falado nos sites esportivos, nos programas esportivos. O Pedrinho não pode dar essa sopa pro azar, essa arma contra ele, porque isso pode ruir a gestão dele. E é uma coisa que, se a gente for pegar como exemplo, no Corinthians acontece algo parecido. O Augusto Melo está sofrendo pressão enorme lá, porque as contas não foram aprovadas, ele tem problemas até piores que o Pedrinho, pelo amor de Deus, não é uma comparação justa, não tem nada, não, na minha opinião, não é o mesmo nível de profissional, o Augusto Melo e o Pedrinho. O Pedrinho, na minha opinião, está anos-luz à frente do Augusto Melo. Mas é um caminho que está se trilhando, é um caminho que está mostrando que você pode sofrer pressão enorme a ponto de ter que talvez até entregar a gestão. Se continuar por esse caminho, pode acontecer isso. Então, Pedrinho precisa se blindar quanto a isso, ele precisa se preservar para não correr esse tipo de risco, para manter o time bem, manter o Vasco sair do noticiário fora esporte, entende? Aquele noticiário que
que é ruim para o clube, que fala de finanças mal geridas, problemas administrativos e pressão de todos os lados cobrando, a política ganhando força da oposição. Então isso é o que o Pedrinho precisa se manter longe. E vamos torcer para que isso aconteça, vamos torcer para que o Pedrinho resolva esse problema logo. Eu venho falando aqui nos vídeos o tempo todo sobre esse ponto, porque é um ponto que mais me preocupa no momento. Então, vamos torcer para isso. Se você chegou até aqui, deixa seu like, se inscreva no canal, comenta o que você acha dessa situação do Pedrinho não ter entregue o balanço patrimonial auditado. Esse é o Hype Cut, tamo junto, valeu!